Principal erro em fazer valuation, na minha visão, é você esquecer a origem do que é valuation e misturar valuation e preço. É raro a gente trazer um estudo de valuation cujo valor seja maior do que o valor que ele tinha na cabeça. Eu falo bastante para os meus clientes assim, eu não vou deixar você assinar uma sentença de morte. Pô, tem esse tema, ele fez uma conta assumindo que ele vai crescer igual pra sempre, daí não tem como isso acontecer. Tem um fenômeno que a gente brinca que é o cara engravidar do deal, né? Quando o empreendedor ele começa a demorar muito em uma transação, ele vai meio que fervendo o sapo. Ele meio que engravida aquilo, ele já tá vendo o filho nascer, e daí ele começa a fazer vista grossa pra algumas coisas que ele não deveria. Que o principal erro em valuation é achar que valuation é múltiplo. Tem empreendedor que é super criativo, né? Tem uma empresa com 5 CNPJs. O cara não tem um agente cítrico, né? Ele tem um laranjal. E eu falo para o empreendedor, quando a gente tá vendendo para multinacional, eu falo, cara, facilita a vida desse comprador. Não adianta você fazer a projeção linda, ter um modelo lindo, taxa de desconto precisa, peers comparáveis na risca, e a contabilidade não reflete. O terror do Solo Advisor é a noite no travesseiro antes da assinatura, é onde de verdade a transação caiu no cara. E ele fala assim, putz, amanhã quero não mesmo, é mais meu. Amanhã não é mais meu. Oi pessoal, tudo bem? A gente está começando hoje mais um episódio do podcast Oi Menezeiro. E hoje, na mesa aqui, são 51 anos de experiência com M&A. 51. Eu sou Daniel Hertal, host do podcast Oi Menezeiro. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Julian, né? Uma conversa de advisor para advisor. E Julian, se apresenta aí pro pessoal. Boa. Daniel, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Super legal estar aqui, poder dividir um pouco com você, né? A gente estava somando os nossos anos de experiência aqui antes e contando algumas das histórias. Tem bastante coisa legal para dividir aqui. Bom, Julian Antonioli, eu sou engenheiro naval de formação. Acabei indo para a área de software logo que me formei. Montei uma empresa chamada Spring Wireless junto com outros sócios. A gente foi investido, então minha experiência com o M&A começou do outro lado da mesa, sendo investido, né, por institucionais. Fiquei lá até 2011, quando a empresa estava razoavelmente grande já. A gente já estava com escritório em 18 países, 1.000 pessoas, 120 milhões de dólares. E aí a gente vendeu esse negócio. A gente vendeu as nossas participações para a SAP na época. Me envolvi depois disso no negócio de varejo eletrônico, uma consolidadora de varejo eletrônico. Então a gente já viu ali no nosso linguajar aqui, a gente montou uma roll-up, né, para esse segmento de varejo eletrônico ali em 2012. Ao longo de 2 anos a gente avaliou, falou com 400 empresas, trocou informação com 100, avaliou 20, diligenciou 20, comprou e integrou 11 e vendeu esse negócio no final de 2014, né? Tentei tirar um sabático que não funcionou. A patroa me expulsou de casa com 2 meses em casa. E daí resolvi montar uma consultoria, né, que é a Audas, uma consultoria focada em planejamento estratégico, governança, gestão e em negócios de dono. Mas a gente também já via essa necessidade de agregar esses dois lados, de consultoria, gestão e capital. Então a gente já nasceu também ajudando esses nossos clientes no advisory ali, acesso a capital de maneira geral, seja na forma de dívida, equity e com transações de M&A. Então essa é um pouco da trajetória aí, de lá para cá, né, na Audas, são mais de 900 projetos, mais de 150 M&As. A gente já fez uns 15 a 16 bilhões de reais de transações ali. E paralelamente eu sou investidor anjo num monte de coisas, são mais de 60 investimentos, então tô Você aí... tem seu fundo próprio só para olhar Tem meu fundo próprio para olhar essas oportunidades, né? Então acho que tem bastante coisa pra gente dividir, e sou um mentor aqui no G4, né? Então aqui no G4 desde 2018 tenho atuado como mentor nas cadeiras de estratégia, finanças e M&A. Legal. Bem, como eu disse, hoje é um papo de advisor para advisor. A gente vai passar todas as etapas de uma operação de M&A, desde a negociação do mandato, né, com o cliente, até a liquidação financeira. E no final tem algumas perguntas que o pessoal mandou pra gente. Boa. E eu tenho uma curiosidade, óbvio. Eu sempre pergunto qual foi o deal mais rápido, qual foi o mais dolorido. Boa. E a gente vai trocar essa ideia aqui, até mesmo pro pessoal que escuta, entender qual que é o passo a passo do M&A. Você não vendeu a empresa
empresa quando você terminou o valuation, né? É só antes do primeiro passo até. E o que você falou é muita verdade. Eu olhei 400 empresas e fechei com 11. Eu falo que o M&A é uma coisa que foi feita para não dar certo. De vez em quando dá. Então, é bem isso mesmo. Então, quando você começa o processo, tem muita água para rolar debaixo da ponte, né? Eu brinco que é uma... Sabe aquela pasta do James Bond? Sim. Que tem... Só que ela não tem 3 códigos, ela tem uns 20 códigos. E se você errar qualquer um desses números, a pasta não abre. Então, a chance é muito menor de dar certo do que de dar errado. Exato, concordo. Bem, vamos lá. Mandato, como é que você prospecta seus clientes? Boa. Como é que os clientes chegam a você? Eu vou dividir um pouco da minha experiência. Eu tento ser bem boutique, assim, Sim. né? E eu acho que você tem uma estrutura mais robusta aí para uma esteira. Apesar da gente ter a contabilidade também para arrumar os clientes. Mas eu acho que você tem uma esteira mais um pouco mais industrial que a minha, né? A gente... Como a gente veio do universo de software, né? A nossa experiência anterior à consultoria... era tocar um negócio de software. E nessa divisão de software corporativo que é o que a gente tinha, essas práticas do inbound marketing, de você criar conteúdo, distribuir conteúdo, aproximar do cara por autoridade de conteúdo e ter uma esteirazinha de conversão ali com SDR e tal, é uma das técnicas clássicas em SaaS B2B. Então, quando a gente começou a consultoria, a gente, até por não saber outra coisa, a gente falou assim, cara, foda-se, vamos usar o mesmo tipo de modelo aqui. E a gente sempre trabalhou isso bem. Então, a gente sempre trabalhou essa história de conteúdo, publicar conteúdo, falar sobre o assunto, né? E a partir daí criar essa esteira. Então, a gente usa... a fazer isso ainda. A gente usa isso para M&A, vem usando isso desde 2014. Mas aí, cara, o que a gente faz tipicamente? A gente não capta o mandato. A gente fala sobre as dores, a gente fala sobre a jornada do empreendedor. A gente fala assim, o empreendedor ele tem uma jornada e eventualmente nesse estágio aqui é o estágio em que ele começa a pensar esse tipo de coisa. Então, conforme a gente vai falando desse assunto, vai aparecendo gente que obviamente tem interesse ou pelo trabalho da consultoria ou pelo trabalho do advisor. E a gente tem, pelo fato de executar a consultoria de planejamento estratégico com a turma, e às vezes ficar com o cliente 2, 3, 4 anos desenvolvendo essa jornada, né? É normal que em algum momento esse cara, ao executar a estratégia dele, ele precise de capital. E daí a gente acaba sendo uma escolha natural, porque já tem uma certa confiança, já está lá. Ou ele acaba sendo sondado por um eventual comprador. E aí é natural que a gente também tenha uma oportunidade de ser o advisor, né? Então a gente nunca... obriga o cliente a contratar a gente para as duas atividades, mas o fato de você ir criando essa confiança e conhecer do negócio te dá essa vantagem versus eventualmente um outro advisor. Então, essas são as esteiras principais para captar mandato. A gente faz pouco o trabalho que eu chamo de pescaria, né? Que muitas boutiques fazem eventualmente. Faz aquele, né? O e-mailzinho, olha, tem um comprador interessado. E-mail não, o que a gente faz assim, a gente fica o tempo todo preparando research, né? Research Target List. Isso a gente faz assim, teses. A gente fala assim, quais são as teses? Isso a gente faz. Quais são as teses? Então, por exemplo, quais as teses que estão em voga, que a gente está vendo que são teses mais clássicas? A gente faz esse trabalho e daí, com base nessas teses, a gente varre ou a nossa base de clientes de consultoria, ou daí, mar aberto mesmo, para falar assim, olha, tem esse tipo de oportunidade, esse tipo de tese. A gente é constantemente provocado pelos fundos, pelos consolidadores, pelas empresas que procuram a gente para dizer, olha, na base de vocês não tem ninguém mais ou menos assim, né? E aí, com base nessas teses, a gente tenta daí ir a mercado para capturar esses mandatos. No nosso caso, são 3 fontes principais, né? A própria esteira da contabilidade, a gente é muito ativo, a gente é o tempo todo olhando tese, o tempo todo olhando macro, olhando operações fora do Brasil, e agora com a reforma tributária, com a isenção da tributação do imposto de renda, a gente desceu totalmente na base da pirâmide, começamos a olhar vários negócios para esse tipo de situação. Desde semi-joia a carro popular, assim, sabe? Então, a gente é bem ativo, assim, quando termos de tese de investimento. E a última é a indicação, não é? Isso também, óbvio, né? Porque a gente fez 6,2 bi de operações de M&A desde 2013, né? Que eu montei a Brasil Finance. E aí o cliente acaba sendo o seu maior embaixador. Sim, né? Isso acontece bastante. Então, acontece de você fazer uma transação para uma determinada pessoa, ela tem um amigo, eventualmente, daí ela fala assim, quem fez a minha foi fulano, né? Gostamos do trabalho deles. E essa é que eu mais gosto. Essa é legal, porque essa geralmente você nem concorre com o outro. O legal da indicação
é que, no fundo, você não concorre com outra casa. O que eu falo sempre é que a galera até pede outras propostas para te... Balizar o preço, né? Para te manter honesto. É muito mais para te manter honesto, para ver que você tá mandando uma proposta que faz sentido vis-à-vis mercado. Mas, no fundo, você não está concorrendo, porque aquela indicação, ela meio que traz todo o peso da autoridade, né? E é ótimo, né? O fato de você ter indicações significa que você está fazendo um bom trabalho. Você não vai indicar ninguém que você não gostou do trabalho, né? E mandato exclusivo, tem FII mínimo para vocês? A gente só trabalha com mandato exclusivo, a gente também não trabalha com mandato não exclusivo, a gente trabalha com FII mínimo, a gente trabalha com retainer quando o cliente não é um cliente de consultoria, tá? A gente flexibiliza retainer? Flexibiliza quando Só a gente se aumentar o FII. Quando a gente vê, ou quando a gente vê que uma oportunidade, assim, sei lá, o cara já tá com começo de conversa e ele precisa muito mais de ajuda para dar formato para aquela conversa do que propriamente ir para mercado, fazer todo um processo, aí a gente daí procura trabalhar alguma coisa diferente, mas a gente evita não ter retainer. Por quê? É menos pelo número, Daniel, mas é muito mais pelo comprometimento do cara. Concordo. De não te dar um free ticket, de falar assim, acha uma proposta para mim aí, né? E é muito mais assim, não, se o cara tá te pagando retainer é porque ele tá sério mesmo na operação. Porque do ponto de vista monetário, sinceramente, não vai mudar muito a diferença. A régua, não é isso que carrega o P&L da companhia, a gente não ganha dinheiro com esse negócio, não é isso que carrega o custo do negócio. Né? Então, não move a agulha pra gente. É muito mais pelo compromisso do cliente de estar sério no processo. E a gente cobra porque a gente sempre agrega para a operação. Seja na parte contábil, seja no plano financeiro, seja no go-to-marketing, comparativo de resultado desse cliente com peers de mercado aberto. Pô, por que o cara tem mais margem aqui? Por que o seu SG&A versus faturamento é tantas vezes maior do que do cara? Então, assim, de fato, a gente entrega valor no final do dia, né? Exato. Com a visão do equity, né? Que é o que realmente vale. E uma visão isenta, né? Porque você deve ver isso muito, assim. Às vezes a gente chega a falar com o empreendedor, ele tem uma visão do negócio dele, que eu não vou aqui entrar no mérito de que ela é correta ou incorreta, mas ela é uma visão enviesada. Ele é dono. É o filho dele. Ele tem viés. Claro. A gente tem viés nos nossos negócios. Então, igual o cara fala que não tem viés. Então, a gente tem uma visão mais neutra. Então, quando você chega nesse negócio e traz para ele uma visão neutra do que são realmente pontos fortes, pontos fracos, do que é legal, do que não é legal, todo o processo de M&A, sendo bem sucedido ou mal sucedido, ele gera para a companhia uma pancada de oportunidades de melhoria, de evolução. E o dono, ele sai daquela potencial transação sabendo muito mais sobre o negócio dele do que ele sabia quando ele começou. Então, toda jornada de M&A é uma jornada de crescimento para o dono em relação ao negócio dele. Se ela é bem sucedida, é uma coisa. Mas mesmo quando ela não é, ele tira muitas lições desse processo. Sim, inclusive o Gui, que foi nosso convidado aqui, ele listou uma empresa em Nasdaq que depois fechou o capital dele. Ele fala que todo empresário deveria ter um advisor e submeter a empresa a uma venda. De fato, porque você vai deixar a empresa melhor, você vai ter menos contingência, você vai entender onde estão as suas fraquezas, porque a gente às vezes acaba... como empresário focando nas nossas fortalezas, né? Sim. E eu acho que é essencial. E outra, é um ativo, né? Esse ativo pode trocar de mão e você fazer outro negócio. Exato. Né? Beleza, mandatado. Aí começa o valuation. E a gente teve até uma pergunta aqui na caixinha de perguntas, qual é o principal erro na hora de se fazer um valuation? Cara, vamos lá, né? Principal erro em fazer valuation, na minha visão, é você esquecer a origem do que é valuation e misturar valuation e preço. Valuation é uma coisa, preço é outra, tá? Valuation no final do dia, pode chamar do que quiser, é a sua capacidade de capturar a geração de caixa futura naquele negócio. Ponto. Né? Aí ele é tão melhor quanto melhor a sua companhia, melhor o seu modelo de projeção futura,
melhora a sua estratégia, porque a sua estratégia, ela define o que é o seu modelo de projeção, ela define o seu modelo operacional, ela define como que você defende essas premissas, ela define sua capacidade de captura de caixa, e ela define, e o estágio da sua companhia, quão boa ela é, define quanto que ela é perpetuável, tá? Então, isso é a discussão de valuation, e quais as oportunidades advindas de você mexer nesses ponteiros, tá? Então, eu acho que o principal erro em valuation é achar que valuation é múltiplo. Não, múltiplo é uma aproximação ao valuation. Market approach valida fluxo de caixa descontado. Valida fluxo de caixa descontado. E como a gente faz essa parada algumas centenas de vezes por ano, na real, a gente começa a ficar preguiçoso de fazer o modelo todo de valuation e a gente já vai para o múltiplo de uma vez, porque a gente fala assim, cara, se esse negócio aqui tem todas as características de um negócio parecido com ele nesse setor, o preço que ele vai ser avaliado é mais ou menos esse. Agora, ainda assim, a gente faz o modelo para ver assim, cara, mas é verdade que ele está aqui? Porque ele está me dizendo que é esse business, mas será que ele é? Será que ele entrega a margem que deveria? Será que ele tem essas características? Então, para mim, o principal erro é esquecer esse aspecto ou fazer modelos que são absolutamente descasados da capacidade de execução da companhia. Tá? Então, a gente muitas vezes vê a famosa... a companhia ela tinha uma taxa de crescimento X... O cara usa a mesma. E daí ele usa a mesma para sempre. Aí você fala assim, puta... Dá para crescer 40%. É pouco provável que isso vai acontecer. Sim. Ou ele vê assim, a companhia está ganhando margem para sempre. Você fala assim, cara, isso não vai acontecer. Em algum momento você vai fletar ou vai até ter uma pressão por margem, porque seu mercado vai ficar mais competitivo ao longo do tempo. Né? Então, eu acho que é muito isso, né? São os principais erros na minha visão. São esses de premissas, modelagem e a desconexão do modelo com a estratégia. Tá? O que eu posso acrescentar é que no nosso caso, a gente é muito chato, que é quase uma pré-due diligence, o valuation. Porque como o nosso objetivo é sempre o M&A, eu testo se esse cliente está pronto para um processo de diligência, se a contabilidade dele reflete a realidade. A maioria das empresas que a gente pega, o cara tem ajuste no balanço. Então, assim, além de tudo que você falou, para mim é uma fase de teste. Então, a gente abre VDR, abre um data room, o cara tem que colocar tudo lá, tem que o ENEI, porque a gente, além de testar a capacidade da empresa em entregar, a gente testa toda a base contábil. Que no final do dia, apesar de você ter acertado o preço com base no seu valuation, você tem que passar pela diligência e a empresa tem que mostrar todos os números que validam o seu preço tem que mostrar de ajuste. Que aquilo ali é verdade. Seu preço de venda. Então, tudo isso que você falou, mais isso. Não adianta você fazer a projeção linda, ter um modelo lindo, taxa de desconto precisa, peers comparáveis na risca, e a contabilidade não reflete isso. É verdade. A gente olha isso também, mas talvez a gente, num primeiro momento, como muitas vezes a gente acaba fazendo só esse exercício para o cara, para dar uma ideia do que ele é, a gente talvez vá mais raso nesse aspecto e depois volte para ele para validação. Mas é importante esse ponto também. A gente teve uma outra pergunta, perguntando sobre a importância do planejamento estratégico, que tem muito a ver com relação com o valuation. E é muito a praia de vocês, né? Fundamental, então, explica aí um pouquinho para a gente a relação, na sua visão, entre planejamento estratégico e valuation, né? Que você acaba usando um plano de negócio aí para pelo menos 5 anos. E foi uma pergunta que a gente teve. Sim, eu acho assim, o planejamento estratégico, ele afeta o tema de M&A e valuation em 3 grandes aspectos. Primeiro, ele define o que é a tese. O que é a tese que você busca para uma eventual transação? Você tá, né, ou para quem você serve? Seja a tese do ponto de vista de a companhia vai crescer, ela vai buscar esse mercado e por isso eu preciso desse tipo de capital, no caso está buscando um investidor, ou ainda eu enxergo nessas oportunidades de mercado, portanto, quando eu for falar em uma transação, eu tenho que falar com esse tipo de estratégico, com aquele tipo de financeiro, ou seja, o que é a tese para uma eventual transação, né? Segundo, qual é o meu direito de competir com essa tese? O teu planejamento estratégico e a sua capacidade de execução estratégica é o que te dá a legitimidade para dizer assim, eu tenho o direito de competir aqui. Porque senão não adianta nada, né? Você vai mostrar um número que não casa com a sua narrativa, né? Terceiro se você
tem esse planejamento e você tem a visão do que isso vai trazer para você de upside, do ponto de vista de retorno, indicadores, e por outro lado, o que isso vai consumir de recursos seu ao longo do tempo, você vai conseguir montar um modelo de projeções mais adequado. Esse modelo de projeções, obviamente, ele afeta lá seu valuation. Então, é muito difícil você fazer, na minha visão, a gente extrair o máximo de valor de uma companhia sem que ela tenha esse pano de fundo de ter um planejamento estratégico bem feito como suporte à eventual operação dela. Mesmo porque o M&A pode não dar certo, né? Mesmo porque o M&A pode não dar certo. E você tem que estar preparado para entregar o plano de negócio que você Exato. mostraria para o investidor. Exato. Você tem, o primeiro teste é com você mesmo, né? Exatamente, né? Exatamente. Legal. Aí chegamos no valuation, apresenta o valuation para os sócios. Já começa a porradaria aí. Exato. Exatamente. O seu balanço está errado aqui, está errado aqui, está errado aqui. Já começa... Aqui tem oportunidade e o preço é esse. Já começa a porradaria aí, né? Porque o cara fala assim, né? A gente sempre pergunta para o cliente, o que você acha que vale seu negócio, né? Sim. E Eu também faço essa pergunta. o que você acha que vale? Quando você está imaginando numa transação, você está imaginando uma transação que tem aqui tamanho, ou você imagina captar dinheiro para ter qual diluição? E, em geral, ele faz essa análise com base em informações que eu não vou chamar de incorretas, mas é, de novo, com uma visão enviesada, né? E, geralmente, quando a gente traz o estudo de valuation para o cara, é raro a gente trazer um estudo de valuation cujo valor seja maior do que o valor que ele tinha na cabeça. É raro. Eu talvez concordo. conte nos dedos às vezes A em que o surpresa cara me deu um positiva, número né? e eu falei assim, cara, eu acho que você tem um número diferente aqui. A maior parte das vezes a gente ou valida ou dá um número um pouco abaixo. Muitas vezes abaixo, por quê? Porque, cara, tem ajuste do ponto de vista de coisas que ele não considera como despesas e são... Tem salário dele, tem salário que ele geralmente tira como dividendo. Tem, normal, no segmento de middle, CTPJ. Sim. Tem esse tema. Ele fez uma conta assumindo que ele vai crescer igual para sempre, daí não tem como isso acontecer. Então, né? Tem muito... Dependendo do setor que o cara tá, por exemplo, a gente mexe muito com empresa de tech, os caras se comparam muito com empresa na gringa. Eu falo assim, não, cara, mas não dá pra... Você não vai ter o mesmo múltiplo que um cara lá fora tem, né? Então... Em geral, a gente entrega para o cara um número, a gente geralmente dá um range, a gente dá uma faixa, a gente fala assim, olha, a gente acredita que teu número é alguma coisa entre A e B. Tá? Exato. A gente dá uma faixa, a gente fala assim, qual que é a nossa expectativa dentro daquela faixa. Né? A gente explica por quê que a gente acredita naquilo, né? E a gente tenta ter uma conversa com o cliente, fala assim, você acha que faz sentido... Porque se você voltar para mim e falar assim, que a tua expectativa... A gente chegou no número X, tua expectativa era 3X, eu falo assim, cara, eu não vou conseguir conduzir um processo para te gerar um preço de 3X que descolhe tanto do seu valuation. Porque daí, aqui eu tô falando assim, toda a diferença entre valuation e qualquer valor que alguém pagou é preço. Então, eu tive que conseguir algum ágio, alguma coisa... Sim. Eu acho difícil você conseguir alguma coisa nessa ordem de grandeza, 3 vezes. Agora sim, cara, você tá falando de 10, 20%? Beleza, estamos no jogo. Vamos tentar criar processo competitivo, tentar procurar intangíveis. Tenha mais estômago para aguentar. Tenha mais estômago para aguentar essa discussão. Talvez ela demore mais. Exato. Né? Você vai demorar mais. Mas beleza. Então a gente sempre tem esse trabalho anterior com o cliente para falar, cara, esse é o que a gente acredita. Você está confortável com essa faixa? Tá, estou confortável com essa faixa. Então, vamos em frente. Ou ainda, já aconteceu com a gente, isso talvez tenha acontecido com você. Da gente falar assim, olha, cara, o teu valuation indica X. Mas a gente acha que se a gente fizer A, B e C, você dobra esse valuation. Só que eu não consigo capturar esse valuation agora. Eu preciso fazer estas coisas aqui. Sim. Você precisa provar o resultado dessas coisas. E ao provar o resultado dessas coisas, eu consigo defender um valuation muito maior. Você prefere postergar a sua transação. A gente faz muito isso. Trabalhar esses temas todos aqui. Capturar e daí conseguir voltar ao mercado mostrando que você endereçou esses temas e buscar um outro valuation na frente. Porque agora, no discurso, você não vai conseguir justificar isso com o cara dizendo assim, é só fazer que? Você precisa ter feito. Na hora que você fez, aí sim você consegue se defender. E a gente até contou um caso aqui da Letícia, né? A gente entrou, ficamos uns 4 anos juntos na empresa. A gente trocou sistema, trocou de fábrica, tocou auditoria, fez um plano de negócio de 5 anos, internacionalizou a companhia.
para depois fazer um M&A. É isso. E foram 4 anos. A gente faz isso bastante. A gente tenta ser o mais honesto possível com o cliente. Eu falo que a nossa relação é primeiro de confiança, né? Então, tem que ter confiança do cliente em nós e nós no cliente, Exato. que ele entrega, né? E no valuation você mostra o valor das contingências que você identificou? Geralmente, a gente não mostra no valuation o valor das contingências que a gente identificou, a gente mostra uma visão inicial qualitativa para dizer, ó, a gente entende que você pode ter estas contingências aqui, mas aí como o nosso skill não é tanto voltado para esse aspecto mais contábil, específico, tributário, a gente tem uma visão mais limítrofe aqui. A gente faz uma visão muito mais do que a gente entende, que é o enterprise value do cara, o equity value e o que a gente vê que são coisas flagrantes. Fala assim, ó, você vai ter essa contingência. Provavelmente isso aqui vai rodar na ordem de grandeza de X, mas a gente não consegue fazer um negócio nessa análise. Que a gente mostra sim, porque a gente tem especialistas em tributos, cada tributo tem um especialista, né? E a gente mostra também a legal. Então, porque às vezes o cara faz uma provisão no balanço dele para alguma contingência e quando o nosso advogado avalia, fala, pô, essa provisão está muito abaixo. Sim. E quando está acima, também fala, acho que essa provisão está acima. A gente acaba deixando isso para uma etapa um pouco mais para frente, quando a gente faz algum tipo de estudo de uma pré-due diligence, alguma outra coisa, já daí com um apoio externo para poder validar esses números. Então, vamos lá. Tivemos o mandato, fizemos o valuation, chegamos ao consenso do valuation, passamos pela essa etapa difícil, o consenso de valuation. Começa a fase de target list. Como é que você faz isso? Como é que você procura? Assim, pensando basicamente no primeiro no sell side, e a gente também atende alguns buy sides. Sim. Como é que é feito isso? Isso. Passou ali do valuation, a gente faz 2 trabalhos. Primeiro é começar a montar o que a gente chama do commercial pack, né? Que é tudo aquilo que a gente vai precisar montar para a companhia para ela poder ir a mercado. Então, todos os aspectos ali, o que é teaser, infomemo, todos os documentos comerciais ou de apresentação do negócio. E, paralelamente a isso, a gente trabalha no target list, que é, com quem que a gente vai falar. Ele não vendeu ainda, né? Porque quando você mostra o target list, ele fala, pô, já vou vender a empresa, eu falo para alguém, conto para alguém. Não conta para ninguém. Que eu vou tentar falar, Exato. né? Porque essa é outra coisa também, né? Às vezes o cliente, ele tem uma percepção de que o valor do advisor tá nas pessoas que a gente conhece e nas pessoas com quem a gente tem relacionamento. Eu falo assim, cara, eu adoraria que fosse isso. Porque daí eu te vendo a minha agenda telefônica, você me paga 30% do FII pela minha agenda telefônica, eu prefiro... E eu faço 50 em vez de fazer 5. E eu faço 50 em vez de fazer 5, né? O valor não tá aqui, né? O valor tá em você conseguir pensar, primeiro, como que esses caras casam com a sua tese. E daí é importante já a história do planejamento estratégico, a tese, para você ver quem casa. Então, quem são os... E a gente sempre divide em 2 grupos. Estratégicos e financeiros, tá? Então, a gente olha assim, quem que poderiam ser estratégicos, relevantes para aquele negócio? Quem que poderiam ser investidores financeiros relevantes para aquele negócio naquele estágio, dadas as características da transação que é buscada. Também faz muita diferença se é uma transação minoritária, secundária, primária, controle, venda integral. Então, a característica da transação buscada, ela define quais são quem é essa sua lista, né? E além de definir a lista, a gente faz um segundo exercício que vocês devem fazer também, que é assim, qual a sequência de contatos que a gente vai fazer? Sim, isso é muito importante. Porque a gente não sai metralhando todo mundo ao mesmo tempo. Não. A gente não sai distribuindo material para todo mundo. A gente fala assim, primeiro vamos fazer uma primeira onda com esses caras. Pilot fishing primeiro, vamos ver se o valuation dá certo. Exato, pra gente ver o que a gente recebe de feedback e tal, como é que a gente ajusta, se o discurso que a gente tá fazendo tá colando e tal. E geralmente a gente não inclui nessa primeira onda os caras que seriam os targets ideais. Sim. Por quê? Porque a gente quer ter um tanto de sparring antes. A gente quer tomar um pouco de tiro, a gente brinca, né? A gente quer tomar um pouco de tiro do mercado. É óbvio que se um dos caras que está na tua lista ideal te procura, você não fala para ele, não, espera um pouquinho aí. Não, porque tudo bem, tem que aproveitar a janela. Né? Exato, mas a gente não vai ativamente atrás desses caras no primeiro momento. A gente vai no que a gente chama ali de grupo 2, a gente vai avaliando esses caras. Onde o empreendedor, inclusive, pode errar uma coisinha ou outra. O empreendedor pode errar uma coisa ou outra, tal, né? E aí, conforme a gente vai ficando melhor, a gente começa daí a trazer os outros agentes, os que estão na lista, e vai trabalhando, né?
vai trabalhando e também a gente usa, né, esse processo todo de ida mercado, validação, como termômetro para a gente de muita coisa e para ajuste da narrativa, né? E, cara, aí é um numbers game. É normal a gente ter processos em que a gente, eventualmente, falou com 100 pessoas, 20 só passaram de falar assim, ó, quero assinar um NDA e quero olhar mais a fundo, para você terminar ali com 3, 4 competidores relevantes no final, às vezes um, né? Então, não é incomum esses números pra gente, tá? 100, 20, 10... 3, 1, tá? Concordo. E é um ponto que, às vezes, o empreendedor, ele se assusta aqui. Porque ele fala assim, pô, mas vocês já falaram com esse monte de gente e ninguém passou do NDA? Caramba, tem um problema na empresa ou vocês estão falando com os caras errados. Eu falei assim, não, cara, não é necessariamente isso. Porque o que o empreendedor esquece? Ele esquece que não é uma concorrência 1 para 1. Não é simplesmente uma pergunta do tipo, você quer o meu negócio ou não? Você acha o meu negócio bacana ou não? Você é investidor ou comprador? Aquele cara está sendo bombardeado por outros 100 negócios. Então, você está competindo com outros 100 caras que, eventualmente, têm características um pouco melhores, um pouco piores. Às vezes são menores, é menos dinheiro. Às vezes estão mais avançados. Às vezes casa mais com a tese. Ou já existe um relacionamento prévio. Então, tem uma pancada de fator que é alheio para o empreendedor, né? E que, no fundo, ele está concorrendo com outras oportunidades de alocação de dinheiro pelo mesmo investidor. E né? isso eu aprendi fazendo muito buy side. Porque vários clientes nossos, inclusive tem clientes de capital aberto, que usam nós como Jungle Boy, né? Porque navegar no Brasil às vezes não é tão simples. Traduzir a parte contábil, financeira. E eu falo para o empreendedor, quando a gente está vendendo para uma multinacional, eu falo, cara, facilita a vida desse comprador. Não faz segredinho, manda o papo já de entrada. Por quê? Porque esse cara, quando ele tem uma decisão institucional de falar, vou crescer por M&A, ele tem operação no mundo inteiro. Então, quando vem de cima, todo executivo quer mostrar serviço. Sim. E manda oportunidade. Então, o cara tá olhando 100, 120 oportunidades, uma na China, outra na Índia, outra em Dubai, lugares tão legais quanto o Brasil, e você tem que facilitar a vida do cara, porque se ficar difícil pro gringo, ele vai pro outro. Exato. Então, e no fundo você está concorrendo com as outras oportunidades, né? Então, é isso aí mesmo. É isso aí. Bem, aí falamos do mandato, falamos do valuation, aprovamos o valuation, fazemos target list. Fomos ao mercado, assinamos o NDA. Assinou o NDA, dividiu informação. E aí vem a primeiro offer. Aí vem as offers. Que os offers que faz sentido, vem um LOI ou um MOU, e aí começa de fato a negociação um pouco mais profunda. Como é que você lida com essa situação de negociação de MOU? Você prefere um termo mais simples com as regras do jogo? Você já traz advogado? Como que vocês atuam? Depende um pouco, mas a gente tende a ser menos prescritivo nessa taxa de MOU, tá? Do que tentar capturar já vários dos aspectos nele, tá? Agora, se a gente está lidando com um estratégico ou com alguém que tem um pouco mais de preocupação naquela transação, porque é um cara do mesmo setor, ou é um investidor que já fez investimento numa empresa análoga, ou eventualmente até um concorrente, aí nesses casos a gente acaba sendo mais criterioso no MOU mesmo, tentando garantir todas as coisas, tá? Tentando garantir vários aspectos. Em que se pese que tipicamente, assim, na nossa experiência, é muito raro a gente conseguir assinar MOUs vinculantes. Sim. Então, por mais que você seja prescritivo e por mais que exista um certo compromisso moral das partes de não voltar e ficar discutindo coisas que já foram pré-discutidas, isso não serve para nada. Sim. Não tem garantia que isso não vai acontecer, né? Então, a gente tenta preservar capital político nesse estágio para quando a gente precisa. Agora, o que a gente faz muito nesse estágio é temas, eventualmente, que são yellow flags ou que são temas que são fundamentais, a gente coloca eles no dia zero e fala assim, isso aqui pra gente vai ser... Isso aqui pra gente é cláusula pétrea, isso aqui pra gente é condição fundamental. Principalmente quando tem um earnout, né? Falou, vamos discutir já um pouquinho esse earnout. E eu tô te deixando aqui. Isso aqui claro. Toda vez que você for tocar nesse assunto, eu vou
tirar esse assunto da mesa. Se esse é um tema quente para ti, nem vamos em frente. Exato. Tá? Então a gente tenta matar esses temas relevantes. Eu digo que seriam as regras do jogo, né? Principais. Quanto eu compro, quanto eu pago, quanto tempo eu faço diligência, eu quero que ele fique, não quero que ele fique, qual o plano de remuneração dele, vai ter naut ou não vai ter naut. A gente chama de condições fundamentais. Exato. E eu falo que o MOU serve para deixar a negociação um pouquinho catraca. Ou seja, eu já avancei aqui, eu não vou voltar. Apesar de eu nunca ter assinado um KPA e um SPA idêntico ao que estava o MOU e o LOI, porque muita água rola de baixo, entra advogado, diligência. Não, e é normal, mas né? é uma forma de você travar um pouco as condições pré-estabelecidas. E quanto melhor você fez seu estágio, melhor você fez seu trabalho de preparação, de construção da narrativa, de estratégia, melhor você vendeu a companhia no estágio pré-MOU. Cara, você vai ter surpresa provavelmente negativa na diligência. Normal, né? Então, isso vai afetar sua renegociação. Mas então, assim... E daí, por nossa experiência, é raro a gente ter, por exemplo, MOUs que sejam não exclusivos. É raro. A gente já teve casos? Teve casos, mas no Brasil... O comprador pede, né? Ele não quer leilão, né? No Brasil é raro. Até porque a gente aqui tem um cenário tipicamente que é um buyer's market. Você tem muito menos compradores do que empresas sendo vendidas. Exato. É diferente no mercado americano, por exemplo, onde a competição por um ativo geralmente também é muito grande. E aí isso te ajuda em algum sentido. Cultura da consolidação, né? Então o que a gente procura fazer é encurtar esse prazo de exclusividade ao máximo. E daí, de novo, vem a relevância de estar bem preparado anteriormente, especialmente nos aspectos de data room, de já ter adiantado aspectos de revisão contábil, legal, tudo mais, para que você possa dar para o outro lado, né, velocidade suficiente para ele aceitar um prazo de exclusividade curto, né? Sim. Mas é raro a gente não ter exclusividade. No nosso caso também. É óbvio, a gente atende o mesmo público, né? O comprador quer. E é difícil no nosso público, essa empresa um pouco de média para grande, você ter 5, 6, 7 compradores ao mesmo tempo. Então é bastante comum. O que geralmente eu trabalho é entender do lado do comprador a expectativa de prazo de diligência. Você já tem advogado? Já tem advisor? Sim. Você já tem checklist pronto? Você já avaliou uma empresa começa antes? Já para a gente calibrar também o período de exclusividade. Exato. Porque exclusividade de 6 meses... não é razoável, Não né? é razoável. Eu te dou 90 dias, acho que dá para você terminar a diligência e a gente começar o KPA, SPA. Exato. E se tiver CAD, né? Aí a gente, depois que tá fechado, é só esperar CAD e ninguém vai correr. E tem comprador que fala, mas eu em 6 meses não termino. Eu falo assim, não, tudo bem, cara, que você não termine tudo que você tem que fazer. Mas você com 3 meses de vantagem no processo... você tá muito na frente. Você tá muito na frente. Então, para você não sair na frente e não ter vantagem no processo que você começou 3 meses na frente, é porque você, no fundo... Não tá tão decidido, Não tá tão decidido assim, né? Então, a gente usa esse instrumento geralmente nesse caso. Agora, o trabalho mais difícil nessa fase, eu acho, é você normalizar as propostas. Porque, às vezes, você tem propostas muito diferentes entre si. Earnouts totalmente diferentes, estruturas totalmente diferentes. E daí essa normalização de propostas para explicar pro nosso cliente o que pode ser melhor e pior, às vezes dá trabalho. Porque não é simplesmente olhar na planilha e fazer VPL. Porque você tem outros aspectos envolvendo a estrutura de cada transação. Tem mais risco, menos risco e tudo mais. E eu falo bastante para os meus clientes assim, eu não vou deixar você assinar uma sentença de morte. Eu não perco o deal, sem dúvida nenhuma. Meu compromisso sempre é com o empreendedor. É isso aí. Se tá ruim, eu vou falar para você, não assine. Teve um caso numa empresa do setor de saúde que estava fazendo uma operação com fundo e eu falava para eles, cara, não assina esse contrato. Ou senta com o comprador de novo e simplifica, ou vocês estão assinando um contrato para vocês brigarem. E eu insisti com ele, estressei até o lado do comprador, até um ponto que ele decidiu não continuar esticando a corda, assinar o contrato, não teve earnout, estão brigando judicialmente. Então, assim, a gente já viu isso centenas de vezes, né? Então, a gente não é mais peão, é mestre de obra, pô. A gente já entende o que a gente tá falando, né? E tem um fenômeno que a gente brinca que é o cara engravidar do deal. Né? Quando o empreendedor ele começa a demorar muito em uma transação,
Ele vai meio que fervendo o sapo. Ele meio que engravida aquilo. Ele já tá vendo o filho nascer. E daí ele começa a fazer vista grossa para algumas coisas que ele não deveria. Sim, principalmente quando o comprador é gringo, leva ele para viajar, leva ele para conhecer a sede, para comer no restaurante XPTO, bota o cara no jatinho. Aí ele fala, pô, eu quero vender minha empresa para essa corporação, né? É isso aí. É isso aí. Aí, beleza, vamos lá. Mandato, valuation, conselho de valuation, MOU. go to market, MOU, começa, acabou, agora acabou o amor. Aí agora acabou o amor, acabou a lua de mel, foi morar aí junto. É dedo no olho, aí vale tudo pros advogados, vale né? tudo, É isso aí. E tem que ser mesmo, né? Aí você vai ver aquilo que a companhia é de verdade. Quanto melhor você... E o segredo para uma boa diligência é você ser transparente, mas não ingênuo, e se preparar muito bem. Sim. Quanto melhor você se preparar, melhor vai ser sua diligência. E aqui tem uma máxima que eu considero verdadeira. Quanto mais rápida a diligência, melhor. Então, você tem que ajudar o comprador para que ele faça uma diligência rápida. Foi o que eu mencionei. Tem que facilitar, porque senão fica complicado demais. Você tem que ajudar o cara para que ele faça a diligência o mais rápido possível. Quanto mais tempo ele gastar na diligência, pior é. Tá? Primeiro, pior é porque é mesmo. Quanto mais de perto você olha alguma coisa, mais defeito você acha. Sim. Segundo, porque você está sujeito a riscos que você não controla. Você está sujeito a riscos de mercado, você está sujeito ao teu risco de execução, porque nesse meio tempo você está tendo que executar e às vezes a companhia não performa no plano... Né? Não performa no plano. Você começa a pedir um monte de informação, o pessoal fala, opa, o que está acontecendo aqui? Exato, daí o cara começa a ter que pedir mais informação. E outra, como você está dando mais tempo, o outro cara está olhando outras coisas. E ele também vai alocar o capital. Então, a melhor coisa é se preparar ao máximo para fazer uma diligência o mais rápido possível. E aí eu falo que a partir do MOU, aí você vê de fato a importância de um advisor. Sim. Porque senão, eu falo que o M&A é um tipo de relação um pouco diferente. Porque no tempo, ela começa muito bem. E no tempo ela vai piorando. Porque o cara vai querendo comprar melhor, o executivo quer mostrar serviço, o advogado quer mostrar serviço. Então, assim, no tempo a relação tende a azedar. Sim. Né? Então, aí o advisor fica mais importante ainda. Sim. Pela experiência, por ser um amortecedor, né? Entre o comprador e o vendedor. Tem coisas que faz sentido, cara. Ele tá te dizendo que não dá para ele pagar mais isso aqui. Tá certo. Tá certo, é. Por exemplo, ajustar capital de giro. Por que ajustar capital de giro? Então quer dizer que ele me pagou, mas não é bem o que ele pagou. Eu falo, não é assim que funciona. Você não pode descontar suas duplicatas e aumentar seu caixa. É coisa simples, normalidade dos negócios. Normal. Se você estivesse do outro lado, você faria a mesma coisa. Claro, aí você chega na empresa, tá com zero recebível. É isso. E você botou no preço, ninguém é idiota, né? É isso. Então, a explicação, por exemplo, quando vende para gringo, prevalece a versão em inglês. Pô, você não vai vender se não for assim, mas eu não falo inglês tão bem. Então tem um bom advogado para ele te garantir que você está assinando, que você leu em inglês, reflete 100% que está em português, pô. É isso aí. Entendeu? Aí eu falo que realmente a diligência acaba o amor. A gente usa muitas plataformas de VDR, né? De Virtual Data Room. Sim. A minha preferida, eu posso falar aqui, eu já falei isso para eles, é Intralinks, né? Eu acho que é a melhor. E me patrocina aí, que eu sempre faço propaganda de vocês. E, em média, cara, o nosso deal, assim, entre 300 e 500 milhões é acima de 2 milhões e meio de páginas. De 2 a 3 milhões de páginas. Muita coisa, cara. São, sei lá, geralmente são 400 a 500 itens por CNPJ, né? E por que eu falo por CNPJ? Porque tem empreendedor que é super criativo, né? Tem uma empresa com 5 CNPJs... O cara não tem um agente cítrico, né? Ele tem um laranjal. Tem 5 CNPJs, daí quando chega nessa hora da diligência, ele se lascou. Porque daí ele tem que entregar o pacote de informações de cada um dos CNPJs. Então multiplica o diacho da lista por N, né? Então são 300, 400 itens por CNPJ, dá página pra caramba, dá coisa pra caramba. Fora, agora sim, eu tô vendo cada vez mais comum diligência de ABAC, né? Anticorrupção e anti-lavagem de dinheiro, que aí você também se prepara, você vai ter que responder um monte de coisa pessoal sua, né? E ambiental, né?
Sim. que tá cada vez mais rigoroso. Principalmente quem tem indústria, quem tem galpão, quem mexe com lubrificante, quem tem gerador. Então, assim, estão cada vez mais rigorosas, né? A gente viu isso no tempo, né? E tem um aspecto que você deve estar percebendo também, a qualidade dos times de diligência tem piorado. Mesmo nas grandes... Concordo, mesmo nas Big Four, mesmo nas grandes companhias. Em geral, a gente vive um fenômeno de juniorização dos times de diligência, em geral. Isso me preocupa, até quando o pessoal fala de IA e não sei o que para diligência, me preocupa isso. Porque você vai ter um negócio muito black and white, e às vezes não é. Brasil não é necessariamente black and white. É difícil você... E daí, né, tem esse fenômeno de que, pô, você remendar um relatório de diligência é muito difícil. Depois que o relatório de diligência saiu lá do cara e chegou na mão do comprador, você explicar pro cara, veja, isso aqui estava errado, você tem que ter muito boa vontade do outro lado para realmente concordar com isso. Então, de novo, isso volta para a etapa de preparação, se prepare muito bem, se cerque de gente boa que possa gastar o tempo ao longo do processo para construir o caminho e colocar as coisas dentro dos conformes que você espera, para que você, de alguma maneira, não controle, mas influencie o resultado daquela diligência. Porque arrumar depois que saiu é muito difícil. A gente vê muito, né? O empreendedor, ele gosta muito de ter uma baita área comercial, de ter uma baita área de produção, uma baita área de marketing. Um financeiro... Não tem como ser restaurante Michelin com a cozinha igual que eu tenho na minha casa de campo, né? Você tem que ter informação sólida. Consultoria não é do jogado fora, auditoria não é dinheiro jogado fora, porque você precisa, o nível da sua cozinha tem que ser igual ao nível do seu salão. É isso aí. Né? Beleza, aí acabou a diligência. Chega os advogados na mesa para assinar QPA, SPA, 250 páginas, bicolunado, muitas das vezes bicolunado. Tá cada vez mais comum os compradores serem de fora do país, né? Ainda mais agora com essa geopolítica que a gente vive, né? O Brasil, apesar dos apesares, a gente ouvir tanta coisa ruim do Brasil, o Brasil, do ponto de vista empresarial, é uma potência, recursos naturais, produção de alimento, proteína, energia barata. Então, tá cada vez mais comum. Aí, 150 páginas. Acabou aí? Não. Porque aí, muitas vezes, tem CAD. Tem CAD. Você tem uma área só para fazer CAD? Vocês que tocam? Não, a gente geralmente a gente dá apoio para daí, geralmente, o advisor jurídico, o legal que está conduzindo, a gente dá o apoio mais para a parte numérica financeira. Eu não gosto de usar o mesmo advogado que faz os SPAs e os QPAs para CAD. Mas geralmente o cliente não usa mesmo, ele acaba eu gosto muito de uma advogada específica que chama Maria Eugênia, ela é do Machado Meyer. Eu gosto muito de a maioria das operações de CAD que a gente faz, tenta fazer com eles. A gente gosta muito da maneira que eles conduzem, assim. Então eu recomendo para o cliente falar assim, olha, você vai ter um gastinho aí, geralmente divide, né? Um paga advogado, o outro paga as taxas. Sim. E segue o baile, ou somos dois, divide pelo meio. Sim. E aí, assim, é que o deal já tá feito, né? A gente nunca teve muito problema com CAD, viu, Daniel? Assim, a gente já teve muitas transações que passaram por CAD, cada vez mais comum. Mas, assim, eu não me lembro de alguma transação que tenha dado, assim, muito problema ou que tenha tido muita ressalva, que tenha ido e voltado. Geralmente a gente não vê a maioria das nossas é rito sumário, né? Porque você não vai a julgamento, de fato, porque a gente trabalha com empresas médias grandes que tem... E o Brasil é muito grande, né? A gente não viu isso, não. A gente teve mais trabalho em transações, eventualmente, no segmento financeiro, porque daí não é CAD, mas é Bacen. E daí o Bacen é mais chato, nesse sentido de aprovar e validar as operações. Então, a gente teve mais trabalho nesses casos do que com CAD, especificamente. Legal. A gente também nunca teve problema e eles são... É um órgão que funciona, viu? Funciona. Os caras realmente são bons, eles têm muito conhecimento técnico e a maioria dos clientes fala assim, pô, mas eu não sou a Petrobras, não sou o Itaú para passar no CAD. E a regra é muito clara, né? 75 vendedor, 750 comprador. E considera grupo, tudo para o CAD
participação relevante a partir de 20%. Então, se você tem... eu tenho 25% de uma empresa aí, soma no faturamento. É isso aí. Então não tem como, não é só para transação de bilhão, de bilhões, que você tem que submeter ao CAD. E o engraçado é que eu tenho um advogado meu, que a gente é amigo há muito tempo, 15, 16 anos, a gente fez mais de 30 de operações de M&A juntos. E ele é especialista em concorrencial. Ele foi se especializando em concorrencial. Ele falou, Daniel, maior parte das pessoas condenadas em cartel não sabia que eu estava fazendo cartel. Falou, não, mas eu não estava fazendo cartel, eu estava só combinando o preço aqui com meus parceiros. Não, só estava dividindo aqui essas regiões e não pode. Então, assim, não é coisa para bilhão. Sim. Cuidado com as conversas que você tem como empresário, porque às vezes você está cometendo o mesmo erro. Sem saber. Passou no CAD, assina antes do CAD ou assina depois do CAD? Geralmente, bom, já teve de tudo. Já teve casos em que o signing foi feito no CAD, teve uma condição e o CAD virou uma condição precedente para o fechamento. E já teve caso de, não, primeiro eu vou passar no CAD, depois a gente assina e fecha. Mas acho que a discussão aqui é mais se o signing e close acontece de maneira simultânea ou não. Exato. A gente tem casos em que sim, né? Então assina e paga. Mas eu tenho visto também mais frequentemente a gente ter descasamento entre signing e closing, porque geralmente tem condições precedentes a serem cumpridas aqui. Às vezes CAD, às vezes conversão para PJ, conversão para CLT, desculpa, às vezes uma cisão, às vezes algum termo aqui que tem que ser feito para garantir daí que você está tudo assinado, né? E que daí com essas condições cumpridas vai para o pagamento. E aí, com o pagamento efetivamente concluso, aí sim você fecha a transação. A maioria das nossas operações é signing e depois closing. Por todos os motivos que você mencionou, e o cara quer receber um último fechamento de balanço, então, às vezes você assina dia 10, então vai entregar o balanço só no final do ano. Por questão de o cara ter a liberação do caixa depois de ter a transação assinada, falou, pô, eu preciso de 5 dias para fazer um câmbio, para trazer o recurso para cá. E a gente acha bastante produtivo o signing e closing data separados, até mesmo para o empreendedor, de fato, poder falar para todo mundo. Sim. Eu não recomendo o empreendedor falar antes de ter o signing. Também não. Eu não recomendo, porque é muito fácil para dar errado. E aí você cria essa tensão, essa expectativa. Quem nunca participou do M&A e está do lado da empresa como executivo ou empresário, vai gerar uma ansiedade muito grande. Sim. Então, eu não recomendo. E também você? Não. Também não. A gente não recomenda a turma divulgar nada, nem internamente, nem de nenhuma maneira. E mesmo após signing, a gente recomenda que seja bem seletivo na comunicação. O que é comunicado internamente, o que é eventualmente comunicado externamente. Em que se pese que em alguns casos, né, você precisa validar alguns temas com o cliente. Porque às vezes você tem temas que fazem, teu contrato lá tem troca de controle. Nesse caso, você é obrigado a falar com o cliente que você está no meio de uma transação. Né? Então tem que tomar cuidado com esses casos. Eu tive um caso de signing que era uma rede de supermercado bem, bem grande. A gente estava vendendo para uma empresa que entrou no Brasil, já saiu, uma chilena. E na hora de assinar, que botou todos os herdeiros na mesa, teve uma que falou, não quero vender a empresa do papai. E os irmãos queriam matar ela na hora. Eu falei, não, gente, que isso? É o direito dela, calma. Aí fui, tirei ela da sala, levei para outra sala. Servi um café, servi uma água. Eu falei, olha, sem problema nenhum. A senhora não é obrigada a assinar. Mas se você olhar bem aqui no mandato, você poderia desistir até você ter aprovado os contratos. Aprovou o contrato? Não tem problema, você não precisa vender. Só que o nosso FII você vai pagar. Fora isso, seus irmãos todos concordaram também com a venda. Eles já estão fazendo planos para o dinheiro. E depois você também vai ter que administrar essa relação com ele. E provavelmente eles vão exercer o direito de drag along. Né? Você vai ser obrigado a vender em conjunto. Então não é melhor você refletir e perpetuar o nome da família com essa transação? Deixei ela lá 15 minutos, voltei para a sala e falei, Daniel, pensei melhor, respirei, vamos assinar. Voltamos para a sala, assinamos e fechamos. Então, quer dizer, estava tudo feito e na hora de fazer o útil, a assinatura do último documento, podia ter perdido tudo. Né? E já aconteceu isso com você? Já aconteceu com a gente, cara. Tem um fenômeno muito clássico, assim. Uma vez aconteceu com a gente a gente tá tudo certo,
Aí meu sócio resolveu ir comer pizza com os caras que estavam vendendo a empresa, porque no dia seguinte ele falou assim, tudo certo, o contrato validado, só tinha ficado muito tarde, beleza. Acabou, amanhã a gente se reúne de manhã, assina, paga e tal. Beleza, foi jantar com os caras, chegou no outro dia de manhã, os caras ligaram pra gente dizendo que tinham mudado de ideia e não queriam mais vender. Aí a gente, putz... Mas peraí, cara. Daí eu liguei pro meu sócio e falei assim, cara, o que aconteceu nessa pizza? Ele falou, nada, cara. Pedimos uma pizza calabresa e nem tomamos cerveja e beleza. Mas os caras, acho que é aquela noite do travesseiro. Acho que é o terror do Advisor. É a noite no travesseiro, antes da assinatura. É onde de verdade a transação caiu no cara. E ele fala assim, putz, amanhã não é mais meu. Amanhã não é mais meu. Né? Então já vivemos essa situação. Nesse caso específico, a gente falou com a turma, deu conforto para eles, tentou entender o que estava acontecendo, explicou. Os compradores foram lá, falaram também o que eles iam fazer com o negócio, e a transação saiu, deu certo e tal. Mas sempre tem esses soluços, Teve o caso que a gente contou também do Zé Renato, que o pai e a mãe dele estavam se separando e o pai dele tocava a operação. Ele contou isso aqui, hoje sai o episódio, todo mundo vai ouvir. Aí o pai dele saiu dessa operação que ele tocava em São Paulo e se associou ao comprador. Lá na operação que a gente estava vendendo. E a gente fez toda uma organização para que o pai e a mãe não se encontrassem na hora de assinar, porque eles estavam separando. Sim. E aí eu coloquei um no andar, outro no outro, em salas diferentes. Mas ele me deu um estalo assim, eu falei, cara, já pensou se a secretária confunde? Manda os dois para a mesma sala? Aí eu saí da sala, fui esperar no elevador. Cheguei no elevador, quem tá saindo? O pai do Zé Renato indo pra mesma sala que tava a mãe. Se eles se encontram, acabou o deal. Aí eu botei ele rapidinho no elevador, apertei o botão igual fugindo de assombração, levei ele pra outra sala e eles não se encontraram. Mas se encontra, perdi o deal. Não, tem de tudo, cara. Já teve vez da gente chegar, de eu receber ligação do comprador no dia dizendo, olha, cara, tem como a gente empurrar o closing em 30 dias, porque o dinheiro que eu tinha para pagar a companhia aqui, puta, não vou ter. Aí eu falar, cara, eu vou fazer de conta que você não me ligou. Né? Não vou falar isso pro meu cliente, vou fazer de conta que você não me ligou, te vira aí, arranja uma dívida do teu lado, faz esse treco, porque eu não vou entrar nesse buraco de coelho, não. Então, cara, tem de tudo. Eu já passei por essa situação também, mais de uma vez. Enquanto não... A gente fala que enquanto não pingou o TED, enquanto não rolou aquele momento F5, né? Agora não sei se tem ainda, né? Puxa pra baixo aqui, mas né? Antes tinha um momento atualizar. F5, né? Que o cara ficava ali atualizando... Porque era TED, né? Não era Pix. Ficava atualizando ali, daí tinha uma hora que você viu o sorrisão na cara do cliente, daí falou assim, pronto, compensou. Né? Apareceu. Enquanto não rola o momento F5, exato, cara, sempre pode dar errado. Exato, concordo. Juliana, eu vou para as últimas perguntas. Eu acho que eu tentei fazer aqui todas as perguntas que mandaram pra gente e algumas eu guardei para o final mesmo, né? Boa. Faltam duas aqui. O que uma empresa precisa ter para estar pronta para receber um investimento ou fazer um M&A? Acho que a gente foi cobrindo ela ao longo da discussão, né? Mas acho que um bom planejamento estratégico, um bom modelo de governança, definição clara de papéis e responsabilidades, separação do que é papel de executivo e do que é sócio, né? Um bom registro financeiro, jurídico, contábil que represente o que a companhia é, né? E acho que um aspecto que às vezes é subrepresentado, que é ter conseguido construir os elementos para que o negócio se perpetue depois do fundador. Então, é comum, eventualmente, que o fundador continue num negócio depois de ser vendido e tal, mas mesmo que isso aconteça, ele continua numa configuração diferente, tendo que reportar para outro sócio, para outro dono, e aquilo é importante que a companhia tenha sido preparada para viver sem necessariamente a dependência e a sombra do fundador. Legal. Agora, as perguntas que eu guardei pro final é que eu gostaria de fazer também. Aí, qual que foi o deal mais tranquilo? Que é difícil ter, mas que você percebeu que teve sintonia entre comprador e vendedor? Os caras realmente queriam fazer? Cara, teve um deal que a gente fez da Mobius com a Toro, assim, que foi um deal que começou redondo, evoluiu rápido, foi tudo muito certo. Foi tudo muito rápido. Quanto tempo? Pô, a gente fechou tudo em 4 meses. A gente demorou mais porque ele teve Bacen.
Então aí teve um período que não era culpa de ninguém, era Bacen aprovar. Mas assim, se eu não tivesse esse fator, teria fechado essa transação em 4 meses, foi muito tranquila, foi muito smooth. Ou seja, o vendedor queria muito, estava pronto, o comprador queria muito, estava pronto. E teve muito fit entre os dois lados, assim, foi um deal super tranquilo. Tanto é que a gente ficou amigo de todo mundo. Foi difícil, né? Foi um deal fácil. Mesmo as conversas difíceis foram fáceis. Legal. Ou seja, estava todo mundo bem preparado, né? Muito bem preparado. E qual que foi mais difícil? Eu quero que você conte aí por que difícil e qual que é a solução que você deu. Olha, já teve deal, um dos deals mais difíceis que eu já fiz, não foi nem um deal grande, assim, em termos de tamanho, mas foi um deal difícil, foi o da Singu com a Natura. Foi muito difícil. Porque foi um negócio que a gente estava no meio da pandemia. Então, o primeiro deal que eu atuei sem poder estar junto com as pessoas, né? A gente toca... M&A é um negócio que é muito presencial. Sim. É muito de reunião presencial, de discutir junto. Olho no olho, né? Até mesmo você perceber que até tá pra rolando. você tem todo um jogo por trás das coisas, né? Então, foi uma transação totalmente conduzida online, né? No meio da pandemia. Uma discrepância de níveis de governança das companhias enorme. A Singu, uma startup, a Natura, uma Big Corp, né? Times da Natura espalhados para tudo quanto é lado. E a gente, para complicar tudo, tinha uma limitação na Singu de prazo que se a transação não acontecesse, não tinha dinheiro. O dinheiro ia acabar da companhia, né? A gente esticou a corda até o último minuto, porque tinha esse... Então, essa foi uma das mais complexas, assim. E teve coisas que a gente não conseguiu resolver até hoje, assim, né? Teve temas envolvendo algumas movimentações financeiras da Singu, que foram feitas usando, né, Bitcoin. Cara, tem coisa que a gente botou lá, ó... Saiu do padrão, né? Falou assim, bichão, assina aí que qualquer coisa que der, você vai ser responsável e vai, porque não tem o que fazer, né? Então, foi uma transação bem complexa. Eu falo, transação bem complexa e a gente não tinha alternativa mais, né? Ficou de um jeito que se essa transação não saísse, para a Singu seria catastrófico. Então, a minha transação mais complexa, assim, do ponto de vista... não fala técnico, mas do ponto de vista emocional, também foi com uma empresa familiar, em que a estrutura familiar era muito complexa, assim, os membros da família não se gostavam mesmo, e a preocupação era se o outro ia ganhar, não se o deal estava bom, estava ruim, e muito desgaste psicológico, assim, tudo sempre muito tenso. A gente tinha que fazer 5 reuniões sempre, porque não podia juntar todo mundo, então eu tinha que falar com cada um individualmente. Aí, por exemplo, vamos assinar o MOU. Ah, não, eu não quero assinar. Esse eu não quero assinar, um deles. Mas por que não quer assinar? Ah, não quero assinar porque eu não confio no meu pai, porque que ele está fazendo isso, ninguém me falou. Então, sempre muito tenso e com muito fogo amigo. Né? Muita agenda oculta, né? Muito fogo amigo. Na hora que você alinhava com todo mundo, vinha um, te dava um tiro difícil. Pelas costas. Esse foi assim... eu tava uma vez, até fui comemorar meu aniversário de casamento, tudo certo, aí uma das executivas começou a brigar no meio do estabelecimento com o comprador por uma questão que já estava regida em contrato, né? Aí tive que antecipar meu voo com deal assinado para fazer close, assim... fazendo o ajuste mesmo de capital de giro. Tive que voltar para contornar a situação e o comprador não queria mais. Eu falei, tudo bem, agora então a gente fica com a multa, que é o sinal, e você segue sua vida. Agora, devolver já era, esquece. Não, pode entrar com qualquer advogado que você quiser, estou coberto pelo contrato. E aí, não dei muito espaço para ele falar, vamos almoçar. Levantamos, fomos almoçar, depois do almoço falou, não, vou pensar, segunda-feira eu te dou a resposta. E acabamos fazendo, mas assim, foi um belo de um desgaste, assim, era horas e horas e horas por dia. O que eu falo é que assim, né, o advisor, ele tem que tomar muito cuidado para ele nunca ser gasolina. Né? E tem hora que a gente tem vontade de ser gasolina. Né? Tem hora que a gente fala assim, pô, cara,
Esse merece. Esse merece, né? Concordo. Esse merece. Ele tá esticando a corda, ele merecia que a gente faça assim, pô, mas a gente não pode ser nunca essa figura, né? Você tem que ter sempre esse amortecedor, você nunca pode tentar inflamar alguma coisa, mesmo que eventualmente aquilo jogue a seu favor, né? Então, ou a favor do seu cliente, né? Então a gente tem que tomar muito esse cuidado, porque o M&A é um processo que dispara muitos temas emocionais, né? Sim. E dispara um monte de questões que a pessoa ela nem tem muito controle sobre aquilo que ela está acontecendo. Então você precisa sempre tentar falar assim, cara, vamos mais pedra, vamos mais pro racional. Já teve vez, por exemplo, né? Teve vezes a gente ter que, com um cliente, já teve um caso de um cliente, uma vez que o cliente ficou tão transtornado com alguma coisa, achando que tinha sacanagem do outro lado, que eu falei, cara, não tem, mas faz o seguinte, se você não tá confortável, não me paga nada. Só me paga se der certo. Esse tipo, quando chegar nesse estágio aqui, você paga meu FII. Por que eu fiz isso? Eu falei assim, não, porque foi meio que pra mostrar, se eu tô botando em risco todo o trabalho que eu fiz, é porque eu tô enxergando que aquilo funciona para ele, né? E que se ele tomar aquela decisão, vai ser ruim para ele, né? E daí acho que esse foi um negócio que ele falou, não, tá bom, vou acalmar, e daí foi. Mas, então a gente tem que sempre tentar fazer esse papel meio que de amortecedor e não de extintor e não de gasolina. De gasolina, concordo plenamente. E por isso que a gente tem que ter muito estômago, né? A gente tem que ter... Não adianta você trazer um advisor que nunca fez operação de M&A. É muito particular, né? Muito particular do ponto de vista de skill também, né? Não só técnico, mas de comportamento, né? É isso aí. Legal. Julian, fala pra gente, cara, onde a gente encontra você, fala um pouquinho da Aldas. Legal. Tempo livre pra você aí. Boa. Bom, quem quiser acompanhar o que a gente faz, né? A gente tem lá o nosso Insta, @Aldas_, Aldas com 2 Ds, AS, @Julian Antonioli, que é o meu Instagram, né? Todo dia eu abro uma caixinha de perguntas, interajo com a galera lá, né? Nosso site, www.aldas.com. Então, acho que é fácil da gente encontrar a gente por ali. LinkedIn, então tá lá. Fica o convite para falar com a gente. É sempre muito legal poder trocar com a turma. Legal. A gente fala que nós não somos concorrente, né? Porque concorrente é o cara que faz coisa errada. E a profissão de advisor tem bastante empresa e quando a gente se junta para trocar ideia e até mesmo para informar o público, todo mundo ganha. E no final do dia, assim, competências, modelo de negócio, propostas, são muito parecidas entre todas nós, né? Sim. No final é uma questão de identificação do vendedor com um pouco da sua personalidade, do que você já fez. Então, não é uma concorrência na prática, né? É muito mais um processo de seleção por características que outra coisa. Quanto melhores são as empresas e as pessoas que estão, melhor. Mais fácil é o cliente aceitar e entender a necessidade do advisor. Eu só tenho que te agradecer por você separar seu tempo, aí 140 projetos de consultoria, aí 12 bi, 13, 15 bi de operação de M&A. Tá pegando lá no escritório. E obrigado aí pelo seu tempo, só tenho que te agradecer. A canequinha é um presente, só para você lembrar da gente. E a gente vai estar junto aí, a gente tá sempre se falando, se encontrando aqui no G4. Muito obrigado pelo convite, super legal estar aqui, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo lá, né? Impressionante o que vocês têm feito. Sempre legal poder trocar figurinha. Né? Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Né? A gente vai gravar outros mais pra frente aí. Vamos gravar quantas vezes precisarem. botar e ajudar a turma. Eu acho que o mais importante é ajudar a galera. Né? Sim. Disseminar a informação, né? Disseminar a informação, ajudar a turma a entender como é que funciona. Né? Tirar alguns fantasmas de que M&A é só para empresa grande. Eu acho que M&A não é só para empresa grande. Eu acho que todo mundo consegue chegar lá, todo mundo deveria pensar nisso em algum momento. Né? E aquilo que a gente falou no começo também, o fato de dar errado não é um fracasso. Sim. O fato de dar errado, eventualmente, tem que usar como uma plataforma para você tirar lições e fazer o seu negócio melhor. Você tem que estar tão pronto, mas tão pronto, que você tem que ter a opção até de não fazer, né? É isso. Isso aí. Muito Obrigado, legal. cara. Obrigado, man. Só tem que te agradecer. Valeu. Vamos tirar uma fotinho? Bora!